Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta trazendo um conteúdo da área das artes, da literatura, das artes plásticas, de um período que antecedeu a Semana de Arte Moderna. Iremos falar, a parte 1 hoje, sobre vanguardas europeias. Começaremos por dois movimentos que são cubismo e futurismo. Vamos ver as características, a influência na literatura, a influência nas artes daquele momento e os pontos fortes desses dois movimentos que começaram a trazer uma realidade de mudanças para a área das artes no nosso país. De modo geral, vamos falar sobre as vanguardas europeias. O que são as vanguardas? Vanguarda é o nome dado a uma série de tendências ou movimentos artísticos em desenvolvimento na Europa. Dá-se o nome, né? Vanguardas europeias. Isso aconteceu durante os primeiros anos da década de 20. A origem dessa palavra, vanguarda, vem do francês avant-garde. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas tá escrito para vocês tirarem suas dúvidas. Era uma terminologia militar que designava a tropa que avançava em frente ao restante das demais tropas, em frente do seu exército. Então, abria caminho no campo de batalha. Logo, nós vamos ver que esses movimentos de vanguarda abriram caminho para algo bem maior que viria a seguir. Então, derivando desse significado, temos pelo termo vanguarda, algo que toma a dianteira. No Brasil, o resultado mais forte das vanguardas europeias foi visto na primeira geração do modernismo a partir de 1922, que foi a Semana de Arte Moderna. Toda a gama de novidades estéticas das novas tendências eram agregadas uma a uma à ideologia própria e nacionalista, envolvendo todo o contexto histórico, o cenário histórico que estava acontecendo no nosso país. O início do desenvolvimento das vanguardas europeias deu-se devido à grande pressão que acontecia no mundo naquele período. Tinha um cunho social e ideológico muito forte. As razões para isso eram principalmente intenso clima de mudança na organização das sociedades, principalmente na sociedade do Velho Mundo, que como é chamada a sociedade europeia, o surgimento de teorias sociológicas e filosóficas que previam e defendiam mudanças desde a estrutura das artes como da estrutura social e política. Além disso, havia um desenvolvimento tecnológico que nunca tinha sido visto antes, que estava em descompasso entre a tecnologia e as artes, que uma estava aquém da outra. As artes estavam estagnadas num modelo muito obsoleto e que havia sido explorado até a última gota desde os primórdios. Seguindo o modelo de Karl Marx, que publicou seu Manifesto Comunista, essas escolas artísticas, esses movimentos que hoje a gente vai trabalhar, o futurismo e o cubismo, eles seguiam ditando e divulgando cartas abertas ou manifestos que eram apresentados ao público. Era uma forma de chamar para si seguidores e militantes para os movimentos, dando-lhes verdadeiro aspecto político. Os primeiros aspectos dessas tendências vanguardistas datam do início do século XX. Em 1905, alguns trabalhos relacionados ao fauvismo ou fauvismo, como é chamado em alguns momentos, e ao expressionismo já traziam essas referências da nova forma de trabalhar as artes, mas apenas a partir de 1907 que temos o marco inicial dos trabalhos de vanguarda, quando foi apresentado, de fato, o quadro Les Demoiselles d'Avignon, que era As Senhoritas de Avignon, que foi pintado por Pablo Picasso, que já trazia muito forte essas características cubistas que ele tinha por hábito de trabalhar. Os principais movimentos de vanguarda são futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo, apesar de ainda assim terem características do fauvismo e do expressionismo muito fortes. Como eu disse anteriormente, nessa aula iremos tratar apenas do cubismo e do futurismo. Então vamos começar pelo cubismo, que tem como grande referencial Pablo Picasso, e além de Pablo Picasso, temos Georges Braque, que foram os dois expoentes
desse movimento artístico europeu. O cubismo foi um movimento que teve princípio e fim muito pré-determinados, muito bem marcados na realidade, porque ele começa com a publicação do quadro de Picasso em 1907 e ele encerra em 1914 com a publicação dos últimos trabalhos desse mesmo artista. Essa exposição que lançou a obra de Picasso em 1907 fazia parte da fase sintética. O cubismo foi dividido em duas fases, fase sintética e fase analítica, que já eu vou falar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. As ideias apresentadas pelos dois artistas, Pablo Picasso e Georges Braque, foram muito expressivas e se expandiram para além da pintura. E além das artes plásticas, alcançando também a literatura a partir dos trabalhos dos autores, como Guillaume Apollinaire e Vladimir Mayakovsky. São nomes, né, bem complexos, fora da nossa realidade, então eu vou colocar escrito aqui para vocês saberem de quem se trata. Então, não só naquele período de 1907 a 1914 que essa estrutura artística ficou isolada, morreu ali. Não, ela continua influenciando artistas até os dias atuais. A Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922 em São Paulo, apresentou fortes ligações com as ideias dos movimentos cubistas, o que comprova que a sua influência continua ou continuava sobre as novas tendências artísticas desenvolvidas em todo o Ocidente. O cubismo apresentou inovações que eram estéticas e ideológicas que nunca tinham sido vistas anteriormente, principalmente por conta da excentricidade das obras apresentadas. O cubismo apresentou uma ruptura com a arte puramente representativa. Da fase analítica para a fase sintética, a gente vai perceber essa diferença, que a fase analítica, já antecipando esse conteúdo, ela veio com essa ideia de desconstrução das formas comuns, desses perfis ou dessas silhuetas humanas, ou de animais, ou de árvores, ou de instrumentos, de objetos. A gente tem a obra Violino e Castiçal, de Georges Braque, tem o nome dela em francês, eu vou colocar também para vocês aqui, que apresenta exatamente uma obra que, a princípio, você vê e fica tentando compreender sobre o que se trata, porque ela não tem traços característicos de um violino, ela não tem as formas arredondadas, como o próprio nome diz, é o cubismo. Então ela vem com ideias tridimensionais e com perfis que você precisa analisar com uma maior calma para identificar a partir daí sobre o que se trata aquela obra. Então, a perspectiva que existia foi trocada pelos múltiplos enquadramentos e as linhas anatômicas, né, que são as linhas comuns aos nossos olhos, foram trocadas por formas geométricas. Já que a gente falou superficialmente sobre as fases analítica e sintética do movimento, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o que foram essas fases. A fase analítica ficou conhecida pelas imagens distorcidas e de complexa compreensão. Em nome da tridimensionalidade, vários lados, vários aspectos e vários perfis eram expostos simultaneamente. Então, de fato, essa não era uma obra de fácil compreensão. E a intenção era exatamente essa. Não era apresentar algo próximo da realidade, mas sim algo completamente novo. E esse novo há de se compreender que gerou uma certa aversão à população e aos artistas daquela época, até que fosse tido como algo aceito. A partir da segunda fase do movimento cubista, que foi a fase sintética, a gente já faz o caminho oposto. O caminho de quê? De desconstrução das características desse próprio movimento. Começar a trazer algo que fosse mais próximo às silhuetas ou próximo à estética da realidade. Os artistas vão trazendo o quê? Um mundo mais próximo do real, reconhecível por quem observasse a sua arte. Nessa segunda metade, a vontade de demolição, que era a desconstrução dessa característica muito forte do movimento cubista, de qualquer aspecto da arte representativa que já tivesse acontecido. A vontade era o quê?
juntar os pedaços, o contrário do que havia acontecido na primeira fase, que foi uma fase de demolição. O que são as fases de demolição? São aquelas fases que desconstroem as características do movimento artístico anterior. Então o cubismo veio trabalhando isso até que ele se estabeleceu como movimento e tomou novas características e uma nova proporção. Esse período, mais uma vez relembrando, é de 1907 a 1914. Agora, uma curiosidade, em se tratando de Braque e de Picasso, eles se conheceram em 1907 durante a exposição do quadro de Picasso no Salão dos Independentes. Era uma opção criada pelos artistas e para os artistas não vinculados aos padrões acadêmicos de arte daquela época. Então, como eles eram artistas incomuns, né, eles não foram para um salão principal de arte, mas sim para um salão independente. Então, eles expunham a sua obra de maneira independente também, né? Eles tinham interesse de divulgar a sua arte. A partir dali, Braque e Picasso passaram a conviver praticamente diariamente, desenvolvendo esse movimento cubista. Que aconteceu nesse período de pré-modernismo. Só que, infelizmente, né, em 1914, esses artistas acabaram se separando. Não era uma relação afetiva amorosa, mas era uma relação de amizade e de sociedade, se podemos dizer assim, do cubismo, porque Braque foi acertado na cabeça, teve que se afastar por alguns anos da pintura. Então, como Picasso continuou trabalhando na sua área, eles tiveram que, por força maior, se afastar. Os acontecimentos desse período marcaram profundamente as obras dos dois pintores, que tiveram resultados claros na sua arte. Então, a guerra, o contexto social influencia muito no que é produzido em cada período artístico que é existente naquele momento. A obra Guernica, de Pablo Picasso, retrata exatamente esse momento de guerra, porque traz o bombardeio feito pelos alemães à cidade espanhola que tem o mesmo nome, né? Guernica. E é considerado um dos mais importantes trabalhos da sua história. Então, Pablo Picasso, mais uma vez, construindo algo de peso referente às artes plásticas. Para fechar esse momento de vanguardas europeias, parte 1, nós temos o futurismo. O futurismo surgiu oficialmente em 1909 com a publicação do Manifesto Futurista, sob o slogan Liberdade para as Palavras. Ele era francês, e o movimento exaltava a modernidade e se posicionava contra costumes e ideologias passadas. O próprio nome diz, futurismo é ver ou olhar para o futuro. A velocidade da vida moderna e o desenvolvimento tecnológico eram temas centrais das produções futuristas. Nas artes plásticas, elas eram exploradas com efeitos, texturas, disposição de cores que passassem a ideia de movimento e de velocidade, enquanto nas letras, o modo de produção artística procurava imitar as artes plásticas. De certa forma, o ritmo e o design da imprensa nos jornais e nas revistas era trabalhado de igual modo. O alcance literário do movimento já era óbvio no bordão, né? Liberdade para as palavras. As mais fortes impressões ficaram nas artes plásticas. Infelizmente, né, temos poucas obras na literatura referentes ao futurismo, mas é um movimento que influenciou também a literatura nesse momento de vanguardas europeias. O futurismo não floresceu tanto assim na literatura. Os seguidores do futurismo comumente se envolviam em atividades para além da arte, o que deu ao movimento um caráter marcante político. A apologia à guerra era muito forte, era uma forma de desconstrução para o posterior renascimento da sociedade e foi também um aspecto muito polêmico, porque os artistas eles faziam uma apologia tão forte à guerra como se aquilo, a existência da guerra fosse a solução para os problemas sociais ou algum desafeto político-social que ia ser resolvido com a influência da guerra, com a existência da guerra. Só que com a chegada da Primeira Guerra Mundial, isso não foi tomado como sério
mas sim como uma atitude política por conta do estresse exacerbado que estava sobre a população. Então não teve uma visão realmente engajada. Porém, esse pensamento de que a guerra era a solução para muitos dos problemas existia nesse movimento futurista. Pode-se dizer que a ideologia futurista era de abandono das estruturas do passado e valorização da vida moderna, que foi uma das maiores influências sobre o movimento modernista do Brasil. Eu espero ter ajudado vocês, de alguma forma, a compreender, a começar a entender esse momento de vanguarda, que são as vanguardas europeias, mas que influenciaram a arte aqui também no Brasil. No início do filme, no início do vídeo, eu até falei que são influências da arte no Brasil, não são específicos do Brasil, mas que são influências europeias que trouxeram referências para a arte produzida aqui, principalmente no movimento modernista que chega ao país em 1922. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Agradeço para quem curtiu, agradeço a visualização de vocês, fico muito feliz com o engajamento, com a comunicação que está havendo, algumas pessoas pedindo vídeos específicos, isso é muito interessante. Faz valer o nosso trabalho, na realidade, o meu trabalho, e isso dá um orgulhozinho maior. Um grande beijo, a gente se vê na próxima.